Então, vamos voltar. Segunda palestra de hoje, o professor Vincenzo Sicarelli, federal do Rio Grande do Norte, um grande amigo também, que eu tive o prazer de conhecer em Campinas. Então, um prazer tê-lo aqui no LLA pela primeira vez. Aliás, já participou do LLA remotamente, né? Foi uma vez. Mas que bom que você veio, agradeço por aceitar o convite, fique à vontade. Valeu, Guilherme. Eu agradeço, porque para mim realmente é uma oportunidade excelente estar aqui, encontrando amigos, e, digamos assim, ainda mais estimulante. Aristóteles falava algo do tipo, é legal você fazer filosofia com seus amigos, se um filosofem. Eu acho que tem um pouquinho disso aqui. Então, o que eu vou falar hoje não é bem o que eu pesquiso. Então, por que eu vou falar sobre esses assuntos? Eu vou... Peraí, vou ter uma transição aqui. Ok. Por algum motivo não tem a cidade de tudo, mas não tem problema. Metafísica naturalizada de modalidades. Então, depois de um ano e meio pesquisando um assunto de interpretações computacionais da relação de emergência. Então, um assunto que não é diretamente ligado a esses temas que eu vou falar hoje. Então, eu passei esse ano e meio lendo literaturas de dois tipos muito diversos. Por um lado, havia filósofos analíticos, metafísicos analíticos, usando todo aquele aparato conceitual da metafísica analítica, exposições, superveniência, grounding, mosaico jungiano, todas essas coisas. Por outro lado, eu lia um pouquinho filósofos científicos que pertenciam à área da ciência da complexidade, que tinha uma abordagem totalmente diferente e usavam aparatos conceituais totalmente diferentes. Então, digamos assim, tentar ter um pezinho nesses dois mundos me levou a pensar algumas considerações críticas em relação à metafísica analítica, algumas metodologias comuns da metafísica analítica e, digamos assim, tentar entender se havia alguma coisa interessante do outro lado, na ciência da complexidade, nessas outras abordagens. Então, por um lado, eu observava um pouco de heurística científica, digamos assim, comentada por filósofos, e por outro lado, eu observava a clássica metafísica analítica. Então, o tipo de crítica que eu vou fazer concerne a um tipo de argumentação muito comum na metafísica analítica, que são argumentos por conseguibilidade, que eu acho que é um dos fatores que causa muitos impasses dialéticos na metafísica analítica. Ou seja, se a gente observa, sobretudo, algumas áreas da metafísica analítica, sei lá, debates sobre a natureza das leis, o estatuto ontológico de leis naturais, estatuto ontológico de universais, estatuto ontológico de objetos matemáticos. Se a gente observa essa área, vai ser realmente o que a gente não melhorou muito comparado com o que o Kant comentava dos metafísicos modernos. Disputa sem fins, onde parece que não se ganha muita, digamos assim, nenhum lado parece ganhar muito em termos de compreensão do que está sendo debatido. Então, essa questão de um impasse. Então, eu comecei a pensar, lendo também uma literatura crítica, qual poderiam ser as causas desse impasse. Então, eu vou começar um pouquinho com um exemplo clássico, as duas esferas de Crick. Esse é um exemplo apresentado por Philip Armstrong em uma série de aulas nos anos 70 contra a teoria da superveniência junguiana. Então, estamos entre os pais fundadores a ideia é que você imagina dois mundos possíveis, duas circunstâncias possíveis. O mundo é composto por uma única esfera homogênea, o mundo é composto por uma única esfera homogênea, mas que está girando ao redor de um eixo de simetria. E você diz, ok, então esses mundos têm o mesmo mosaico junguiano, ou seja, tem a mesma distribuição de propriedades intrínsecas do espaço, e, porém, esses mundos não podem ser governados pelas mesmas leis naturais, porque, evidentemente, há comportam eventos distintos. Então, não seria explicado porque uma esfera está girando. Então, a conclusão é que a teoria da superveniência junguiana é falsa. Então, o argumento
ou simplifiquei brutalmente, mas é mais ou menos isso. Não me interessa muito a questão das leis naturais da supervivência junguiana, mas me interessa a técnica usada para argumentar. O que Kripke está fazendo, mais ou menos, Addison faz uma coisa parecida, é dizer, ok, podemos conceber isto, portanto isto é metafisicamente possível. E se isso é metafisicamente possível, é um contra-exemplo à teoria da supervivência junguiana. Essa é a estrutura dialética. Então, digamos assim, se eu apresento o argumento desse em sala de aula, provavelmente o que acontece é que os alunos ficam perdidos. E ficam perdidos com uma perplexidade sobre, peraí, por exemplo, conceber uma esfera homogênea, eles começam a ficar perdidos em questões que todo mundo acharia meio irrelevantes. Não, peraí, mas aí não quero muito saber sobre o que você pessoalmente está concebendo. É concebível, né? Então, digamos assim, essa inferência clássica, que remete até à grande tradição racionalista, Descartes, de concebibilidade para a possibilidade metafísica. Isso já levanta muitas suspeitas em alguns filósofos da física, metafísicos, que têm mais uma abordagem mais naturalista. Por exemplo, Timóteo, comentando esses exemplos, diz: "But it must be pointed out that the little argument sketched above has no value at all as a tool for doing metaphysics." Então é bem contundente. Não vale nada como um instrumento, uma ferramenta para fazer metafísica. And that the willingness to consider it a problem is indicative of a fundamental error of philosophical method. The problem is simple. We have no reason whatsoever to claim to know that two supposedly distinct metaphysically possible situations are either of them, much less both of them, metaphysically possible. Ok, então ele está dizendo que, com base no que nós estamos dizendo que essas duas situações são dois mundos possíveis? Então parece que tem algum problema com essa ideia que o mero conceber nos legitimaria a inferir a possibilidade metafísica. Como se a concebibilidade faria para a metafísica o que a percepção faz para a ciência natural. Seria a experiência a priori que nos permite de corroborar as nossas teses de refutado. Eu sempre achei isso um pouquinho estranho, mas eu achei que isso fosse devido ao fato que eu era novato. Agora que estou com menos cabelos na cabeça, não sei se adquiri essa experiência, começo a pensar e encontro também outras pessoas que estão com essa perplexidade. Talvez não seja uma dúvida legítima. É inclusive a dúvida mais comum em sala de aula. Se eu apresento um argumento desse, é a dúvida mais comum em sala de aula. Ok, então a estrutura do debate. Existem, digamos assim, 10 exemplos desse tipo, de disputas desse tipo em metafísica analítica são fáceis de encontrar. Eu receio que tenha mais. Mas, então, uma hipótese metafísica liberais, por exemplo, supervivência junguiana contra o universalismo, que é o caso do Armstrong, o que não me lembro o que ele defende. Um desacordo modal, diz, não, mas esse é um contra-exemplo, não é um contra-exemplo, é um mundo possível, não é um mundo possível. E um desacordo sobre concebibilidade, sobre o que é concebível. Eu estou concebendo o mundo como uma esfera homogênea. Não, na verdade você não está. Então, é debate sobre concebibilidade. Esse debate sobre concebibilidade é mais raro, na verdade. Na verdade, não chega até aqui normalmente, o desacordo. E o impasse é que, o que dizer para o adversário que declara não conceber um certo estado de coisas? Se ele não consegue. E até uma passagem interessante de Barthes, a certo ponto está criticando as ideias abstratas, e ele diz uma coisa, diz, se alguém é capaz de concebê-las, bom para ele, eu não consigo. Então, o que você quer dizer para alguém que diz que não consegue? Não parece que tem muita margem. Então, é um impasse, é um desacordo, digamos assim, um pouco frutífero, aparentemente. Então, é por isso que isso sempre me dá a impressão que fosse uma das causas das disputas infindáveis, alguns casos. É uma, claramente, não é a única dinâmica de impasse nos debates de metafísica analítica. Ok, então vale a pena investigar um pouquinho. Existe toda uma literatura sobre concebibilidade e sobre a sua função como epistemologia da modalidade. Então, eu não vou pegar alguns casos, um caso em particular, que eu acho muito interessante, porque é uma tentativa de salvar a inferência da concebibilidade para a possibilidade metafísica, e eu acho que não funciona. Então vou discutir brevemente esse caso. E esse caso, o Putnam se interessa um pouco de tudo isso,
em relação à análise que ele faz de naming NSS. Quer dizer, ele está usando ou não está usando essa inferência? E ele comenta, although everyone, including me, read naming NSS as denying the conceivability implies possibility inference, I am now not so sure we read it correct. Então, Putnam, na verdade, Kripke e Putnam, Kripke tem uma jogada, como veremos, para dizer, não, atenção, você pode fazer essa inferência. Quando você acha que não pode, é porque há um problema com o que você está chamando de concebibilidade. Então é interessante investigar isso. Ok, então... Ok, então, como eu disse, a inferência remete a esse argumento famoso da sexta meditação de Descartes, o argumento da percepção clara e distinta. Se eu concebo clara e distintamente a mente e o corpo como separado, então Deus pode criá-los como separados. Né? É mais ou menos uma instância da mesma inferência. E tem depois, Lediman e Ross, que são dois autores da metafísica naturalizada, dizem que é uma filosofia neoescolástica, a metafísica analítica. Criou essa selva de situações estranhas que são concebíveis, segundo os filósofos analíticos, e portanto possíveis. Um universo composto por um único próton. David Lewis tem 4, 5 exemplos desse tipo. Mas se eu pensar num universo em que tem um único próton, não sei se faz sentido falar de um universo com um único próton. Ou matéria contínua, mundos newtonianos, estados mentais sem realizações físicas, universo igual ao nosso, mas com água fenomenológica de composição química XYZ. Então, ok, tudo isso, quando você apresenta esses loci classici da metafísica analítica para os alunos, eles ficam assim, peraí, professor, não estou conseguindo pensar em um mundo onde a água se apresenta para nós como água, mas na verdade não é água XY. Então, eu vou tentar, digamos assim, achar aonde poderia estar o problema na possibilidade. Tem uma questão lógica e tem uma questão epistemológica. Ok, e tem outras controvérsias, certo? Por exemplo, há pessoas que alegam que conseguem conceber o conjunto universo, que a rigor seria impossível. Então, isso seria um contra-exemplo. Se alguém diz que concebe o conjunto do universo, eu confesso de estar entre essas pessoas. Alguém que concebe a água como tendo uma estrutura molecular diferente de H2O. Kripke vai lidar justamente com esses casos. Dizer, não, peraí. Você está fazendo uma coisa um pouquinho diferente. Não está só concebendo, está fazendo uma coisa um pouco diferente. Eu não concebo, e tem o contrário também. Às vezes, o possível, necessário e inconcebível. Por exemplo, eu não consigo conceber como possa existir conjuntos infinitos de cardinalidade diferente. Eu não concebo isso. Eu me convenço disso porque acompanho as demonstrações de Kant. Mas eu não chego a conceber. Alguém é dessa opinião. Eu sou dessa opinião. Eu não concebo isso. Eu não questiono isso. Porque me parece que as argumentações de Kant são corretas. Mas eu não como o paradoxo de Banach-Tarski, você a partir de uma esfera desmembra e faz duas esferas. Eu não concebo como isso seja possível. Embora eu me convenço que é necessário. Então, até o contrário, esses dois conceitos parecem bastante desligados, na verdade, concebibilidade e possibilidade. Às vezes o impossível parece concebível, e às vezes o possível ou até o necessário parece inconcebível. Ok, então esse é um ponto interessante. Sobre isso eu quero me aprofundar, porque aqui Kripke está tentando salvar, digamos, de forma indireta, está tentando responder essas perplexidades. Ok, quem fala é Putnam, relatando uma conversação com Kripke. I recall a conversation I had with Kripke many years ago, in which I was describing a thought experiment. I was defending Quine skepticism about analyticism, and I was trying to show that such such analytic seeming statements as tigers are not glass bottles aren't analytic. I proceeded in stages. First, I argued that glass bottles might turn out to be organisms. A gente poderia estar errado sobre o vidro e descobrir que, na verdade, garrafas de vidro são organismos. Then, having made this astounding discovery, I suggested that we might later make the still more astounding discovery that tigers are just the form that glass bottles take when frightened. Ok, então eu estou imaginando uma impossibilidade a posteriori. Essa seria a situação.
A gente pode substituir água não é H2O no lugar de... Porque Pátram interpreta o necessário a posteriori com as identidades sortais. Então, a gente pode voltar ao exemplo do Kripke diretamente aqui. Não precisa discutir a questão das identidades sortais. Ok. Então, ele apresenta tudo isso a Kripke. Ele diz, eu posso imaginar um mundo onde nós descobrimos que sempre estivemos errados a respeito da água e, na verdade, a água não é H2O. Kripke, em Naming and Necessity, Kripke comenta isso dizendo que isso é uma mera possibilidade epistêmica, não é uma possibilidade metafísica. Mas aqui faz uma observação mais interessante. He said, I don't think you've shown that it's conceivable that tigers are glass bottles. I think you've shown that it's conceivable that it could become conceivable. Você não está concebendo o estado de coisas em que a água não é H2O. Você está concebendo que seja concebível isso. Essa é a observação de Kripke. Você está se imaginando imaginar. Você não está imaginando a situação. Isso é muito interessante. A observação de Pátram também. Perhaps Kripke had in mind a model logic in which the diamond, the possibility operator, interpreted as conceivable, and in which diamond P entails P is rejected. Aqui Pátram já deslumbra um pouco de lógica da concebibilidade. Isso é interessante. Então eu brinquei um pouco com essa questão da lógica da concebibilidade, porque eu acho que isso aqui não me convence nem um pouco. Ou seja, bloquear essa inferência eu acho que não é possível, do concebível, da concebibilidade do concebível para o mero concebível. Bloquear essa inferência eu acho que não é possível. E aqui está um pouquinho de lógica, baby logic. Ok, aqui o operador diamond é possibilidade, normal. Esse copyright é concebível. Por exemplo, copyright P significa P, eu concebo P. Uma proposição. Então isso significa P é concebível por mim. Porque é possível que eu conceba P. Então, a inferência clássica de Descartes para Kripke é essa, do concebível para o possível. Agora, olha só, o caso que Kripke está discutindo com Pátram. Uma proposição P impossível e eu concebo a possibilidade de conceber P. Essa é a situação. Ok? E, digamos assim, em S4 e S5, a inferência que Pátram quer bloquear não se bloqueia. S4 e S5 são as lógicas padrão para a modalidade ADT. Ok, então, eu concebo a concebibilidade de P implica que é concebível que P é concebível. O que é o caso implica a possibilidade. Agora, do concebível eu posso inferir o possível. Então, se é concebível que P é concebível, é possível que P é concebível. Então, é possível que P é concebível. Agora, o que acontece aqui? Em S4 e S5, o duplo operador se reduz a 1. Então, se é possível que eu concebo P, é possível que eu concebo P. Mas então é concebível P. Então P é possível. Então, não bloqueia a inferência. Ok, eu acho que Kripke, se viria isso, Kripke teria uma resposta muito simples. Isso não é um grande paradoxo que eu descobri. E a resposta simples é, na verdade, você está interpretando mal isso aqui. Na verdade, do mero, talvez a gente bloqueie a inferência dessa forma. Não é do mero concebível que se infere o metafisicamente possível. É do concebido que se infere o metafisicamente. Ou seja, é interessante essa objeção, porque tem quase uma, digamos assim, é quase uma pegada construtivista. Você tem que conceber mentalmente a situação e aí sim você pode inferir a possibilidade. O fato que aquela circunstância seja meramente concebível ainda é muito fraca como hipótese para garantir a possibilidade. Uma vez que você tem concebido de fato aquela situação, aí sim você pode inferir a possibilidade. Se você usa essa outra regra, toda essa inferência aqui é bloqueada. Então, o concebido de fato implicaria no metafisicamente possível. E o concebível, o meramente concebível, implicaria apenas uma possibilidade epistêmica, talvez. O que Kripke quer dizer que não é um contra-exemplo para o fato que a água é H2O, é a identidade necessária posterior. Então, agora a questão é a seguinte: faz sentido falar de concebível sem conceber? Ou seja, existe o meramente concebível? Ou a gente só infere o concebível a partir do concebível?
Então, na grande literatura sobre a epistemologia da modalidade tem... Não está funcionando. É o contrário? Ok. Essas distinções conceituais são baseadas um pouquinho no artigo famoso de Iago, Disconcivability and Guide to Possibility, que é o, digamos assim, o artigo seminal sobre essa questão da possibilidade. Ok. Eu acho que isso não está explícito no artigo de Iago, mas eu acho que se segue das definições de Iago. Ou seja, conceber algo concebível é algo concebível. Pé concebida por mim, sexualmente ser um estado que eu considero verificador de pé é imaginado como sendo totalmente determinado. Ou seja, eu concebo um cavalo, de fato, significa o quê? Para cada propriedade determinável do cavalo, eu especifico um determinado. O cavalo tem uma certa massa, o cavalo tem 23 kg, 230 kg. O cavalo tem uma certa altura, o cavalo tem 1,90 m. Ok. O concebível poderia ser definido dessa outra forma, um estado que eu considero verificador e que é imaginado determinadamente, não imaginado como sendo determinado. Ou seja, eu posso pensar em um cavalo, pensar que para cada determinado desse cavalo ele tem um determinado, mas não me dar o trabalho de especificar cada determinado. Então o cavalo tem uma certa massa, tem uma certa altura. Isso é um cavalo concebível, porque eu ainda não o concebi determinadamente. Porém, eu não posso dizer que é uma concepção indeterminada. De certo modo, eu estou reconhecendo que é uma unidade totalmente determinada. Eu só não estou me figurando isso mentalmente. Ok? E o problema é que, na maioria dos exercícios que nós fazemos, experimentos mentais, na metafísica analítica, nós fazemos a segunda coisa, não fazemos. E você diz, tudo bem, aí é só atribuir valores a, sei lá, as quantidades físicas e pronto, você tem um concebível e tem um metafisicamente possível. E, porém, eu acho que isso é aí que está a suspeita que Modigliani levantava. Okay, será que eu posso atribuir valores com extrema liberdade a todas essas quantidades físicas e manter a possibilidade de metafísica? Será que eu posso conceber um cavalo de 1 tonelada de altura 1 milímetro? Ou de altura 1 quilômetro e de peso 1 gramo? Será que isso... será que os mundos possíveis são meramente combinatoriais? É que não há, na verdade, uma estrutura nomológica para cada mundo possível que regra e limita a liberdade que eu tenho de atribuir e especificar todos os determinados? Então, esse é mundos não deveriam ter estruturas. Poderiam não ser as mesmas estruturas físicas do nosso mundo, mas um mundo não deveria ter estrutura. E a necessidade metafísica não deveria ser a estrutura comum a todos os mundos. Então, essa é a minha... Eu, brincando com o artigo de Diablo, com as observações de Padre, cheguei digamos assim, a isolar qual era a minha necessidade sobre a concebibilidade. A liberdade extrema que os filósofos se concedem em especificar todos os determinados. E liberdade irrestrita. Ok? Então... Ok. Como isso, digamos assim, se concretiza na questão dos debates metafísicos? Ok, Diablo, na verdade, não reconhece, na verdade, Diablo é a favor da inferência do concebível do valor possível. Então, mesmo se as minhas perplexidades não fossem, digamos assim, bem fundamentadas, porque afinal eu não me dei o trabalho de argumentá-las. Então, suponhamos que eu esteja errado. Suponhamos que Diablo tenha razão. Diablo diz uma coisa, ok, não é uma implicação lógica. Há casos em que o concebível não funciona para inferir o metafisicamente possível. Ele diz que funciona na maioria dos casos. Porém, há casos em que nós cometemos um erro modal. Nós concebemos, mas concebemos, e ao conceber e inferir o possível, cometemos um erro modal. O erro modal para Diablo acontece quando eu concebo P, mas eu ignoro que uma proposição refutadora de P, ou seja, que implica que necessariamente que P é impossível. Só que Diablo faz uma série de exemplos de debates metafísicos, e em todos os exemplos de Diablo, na verdade, a estrutura não é essa. Na verdade, eu dificilmente consigo encontrar uma proposição contingente
que implica a impossibilidade de uma situação, de uma tese metafísica. Na verdade, o que eu faço é eu proponho uma produção necessária, que necessariamente implica a negação, que é necessariamente incompatível com a outra tese. Mas, na maioria dos casos, o que acontece é que essa proposição necessária não é uma necessidade analítica, é uma outra teoria metafísica, é a teoria metafísica contrária. Então, o que acontece, na verdade, na maioria dos casos? Desacordo teórico, desacordo modal, acusação de erro modal. Você está concebendo, mas isso que você está porque você desconhece que há um refutador. Quem é o refutador? É a teoria metafísica oposta. Você está concebendo, sei lá, o platonismo, o respeito dos objetos matemáticos, mas você não conhece um refutador do platonismo. O que é um refutador do platonismo? É o nominalismo. Então, se volta ao desacordo teórico inicial. Então, digamos assim, se, no primeiro caso, as disputas infindáveis são infindáveis, porque tudo se atola na subjetividade da concebibilidade, quando a gente tenta resgatar um conceito refinado de concebibilidade, na verdade não se atola mais, fica circular. Volta ao desacordo teórico. E a ideia é que nós pudéssemos ter uma transição temática no debate. A ideia é que nós superemos o desacordo modal para começar a debater sobre outras coisas. Porque senão o debate fica atolado. Também porque não temos um acesso direto à modalidade. Então, ok, o próprio Yablo reconhece essa possibilidade, é de um root modal error and disagreement. Deixa eu ver, já falei. Ok, então isso é um pouquinho a parte negativa da minha discussão. Então, ok, inferências para o possível a partir do concebível é, na maioria dos casos, suspeita. O frequente apelo a argumentos de inconcebibilidade parece estar entre os fatores que determinam o impasse nas discussões da metafísica analítica contemporânea. Ou seja, me parece que, na verdade, é isso que está acontecendo. Em muitos casos, ok, existem outros tipos de debates que não passam por essa questão da concebibilidade. Porém, muitos são desse tipo. Ok, então, agora um pouquinho, dizer, ok, se nós não usamos a modalidade como, digamos assim, respaldo para refutar, confirmar ou infirmar as nossas teorias metafísicas, o que deveríamos usar? Qual deveria ser, então, digamos assim, a base epistêmica, a base evidencial das nossas teorias metafísicas? Evidências a favor ou contra? Se não podemos enxergar dentro dos mundos possíveis. Ok, há grandes críticas que vêm de argumentos de possibilidade da metafísica naturalizada. Argumentos por concebibilidade não são cientificamente informados, métodos por concebibilidade são inférteis como programa de pesquisa, a construção de situações hipotéticas só pode ser feita a partir dos dados da experiência atual. Então tem toda essa, digamos assim, essa grande corrente que é claramente empirista, cientificista, que diz, não, existe apenas a modalidade nomológica, a modalidade física, não existe uma modalidade eminentemente metafísica. Então, o problema qual que é? Poderíamos aceitar esse outro lado, né? Dizer, então, não. Então, o concebível é só um concebível cientificamente informado. Mas me parece que isso não além de toda essa literatura metafísica naturalizada, de certa forma, destituir de autonomia metafísica, de certa forma, um pouco, a gente acaba perdendo algo que é valioso da metafísica analítica, que são todas as distinções conceituais que são feitas. A metafísica analítica, nesse sentido, é profundamente interessante, não é uma metafísica vazia. Então, seria, digamos assim, seria interessante a gente tentar manter o possível das duas coisas. Então, emendar a metafísica analítica desse apelo irrestrito, extremamente livre ao acesso à modalidade, mas ao mesmo tempo, digamos assim, manter um pouquinho certo tipo de discussão, um certo tipo de discussão. Então, e aqui eu olhei um pouco para o outro tipo de literatura que eu estava lendo, a literatura das ciências da complexidade, ou filosofia da ciência da complexidade, e ali a abordagem é totalmente outra. Ali a abordagem é, queremos capturar esse conceito metafísico, no meu caso era o conceito de emergência fraca. Vamos ver como, quais são,
digamos, o que intuitivamente nós chamamos de propriedades emergentes, vamos ver como os cientistas na prática neurística se relacionam com essas situações. O que eles fazem para detectar ou para fazer engenharia dessas propriedades. E aí vem uma ideia, que na verdade, então, uma postura naturalista poderia tornar os desacordos profundos da metafísica mais frutíferos e negociáveis. Então, a transição temática, que eu acho que poderia ser interessante, não é para a modalidade, mas é para a heurística da ciência. Ok, essa ideia está em Popper. Popper escreve uma coisa que eu acho muito interessante. Not the few doctrines which are metaphysical, and thus certainly philosophical, could be interpreted as typically hypostatization of methodological rules. It might indeed be said that the majority of the problems of theoretical philosophy, and the most interesting ones, can be reinterpreted in this way as problems of need. Ou seja, aqui tem uns exemplos. A Shellaheller proposed a methodological rule which corresponds so closely to the principle of causality that the latter might be regarded as its metaphysical version. It is the simple rule that we are not to abandon the search for universal laws and for coherent theoretical systems. Ok? Então, Popper está dizendo, princípios metafísicos, na verdade, parecem estar em correspondências com regras metodológicas da ciência, ou regras heurísticas. Busque sempre por leis universais. Or the belief in causality is metaphysical. It is nothing but a typical metaphysical hypostatization of a well-justified methodological rule. The scientist's decision never to abandon his search for laws. The metaphysical belief in causality seems thus more fertile in its various manifestations than any indeterminist metaphysics of the kind advocated by Heisenberg. Okay. Agora, Popper não queria salvar a metafísica, nem queria fazer metafísica naturalizada. Então, aqui essas passagens são de inspiração para uma nova maneira de pensar a metodologia da metafísica, que não é exatamente uma metafísica naturalizada. Mas a ideia poderia ser isso. Então, deixa... a ideia poderia ser a de avaliar o impacto heurístico-metodológico de ideias metafísicas e avaliar o impacto metafísico nas teorias metafísicas de regras heurísticas-metodológicas. Okay. Nós consideramos, por exemplo, determinadas propriedades de determinados sistemas dinâmicos como emergentes. Ok. Como os cientistas operam quando eles querem detectar essas propriedades? Em que tipo de problemas eles esbarram? E isso poderia nos ajudar a traduzir, fazer esse trabalho de tradução, entre aspas, não é uma tradução, mas fazer uma tradução teórica, uma hipostatização de regras metodológicas, e fazer o contrário também. Fazer uma tradução, uma conversão metodológica de princípios metafísicos. Porque alguém poderia dizer, poderia dizer, mas então por que fazer metafísica? Vamos fazer só metodologia da ciência. Vamos fazer a boa velha filosofia da ciência, uma filosofia da ciência cientificamente informada agora também no sentido das práticas e das heurísticas da ciência, e a metafísica a gente joga fora. Afinal era isso o combinado. Desde Kant o combinado era isso, que as estudos são infindáveis mesmo. Mas eu acredito que não. Eu acredito que essa correspondência que deve ser estabelecida e construída, claro, pode ser frutífera para a metafísica, para a ciência mais controversa, se pode ser frutífera ou não. Tem aquela questão philosophy first, philosophy second. Então, porém, há um motivo pelo qual eu acredito que é frutífero para a metafísica. Digamos assim, pode jogar uma nova luz sobre a compreensão da metodologia científica, usar teorias metafísicas baseadas nelas. Ok. Então, para isso eu preciso. Realmente, isso é a última coisa que vou delinear aqui. Então, quando eu digo metafísica, o que eu entendo? Coisas que me interessam, não é uma definição, coisas que me interessam de metafísica que eu acho que são relevantes. Relações de dependência ontológica, categorias ontológicas e estruturas ontológicas. Relação de dependência, superveniência, emergência, grounding, categorias ontológicas, eventos, estados de coisas, objetos, propriedades. Estruturas ontológicas, modelos da realidade acamada ou modelo da realidade unitário, se as entidades se estruturam em camadas ontológicas ou não. Então, são esse tipo de questões que são as mais debatidas, eu acho, na metafísica contemporânea. Eu acho que são também as mais relevantes.
é desejável que essa metafísica seja teórica e conceitualmente autônoma. Né? E que método deve usar? Eu acho que deve desfrutar dessa correspondência entre heurística científica e hipostatização da heurística científica. Ok, então, isso tudo é muito esquemático, porque, como eu disse, não é objeto da minha pesquisa, mas digamos assim, são intuições que eu ando pensando. E aqui é interessante isso porque nos ajuda a entender, a vislumbrar, pelo menos, porque seria ainda interessante fazer metafísica. Ok, por exemplo, como poderia acontecer essa transição, essa relação entre metodologia e metafísica? Por exemplo, as relações de dependência ontológica estão associadas a esquemas, boas práticas explanatórias. Por exemplo, a gente poderia olhar um certo âmbito científico, deve ser um âmbito muito específico, não adianta, é explicações em física. Olhar, por exemplo, para contexto, explicações na biologia sintética, por exemplo, ou explicações na física atômica, em relação a determinados problemas. O que os cientistas consideram como boas práticas? E essas boas práticas poderiam ser entendidas como a busca de quê? E a resposta a esse tipo de perguntas, que obviamente não é fácil, porque é todo um trabalho de análise da prática científica, a resposta poderia nos ajudar a entender que tipo de relação ontológica poderia ser colocada ali. Então, estão explicando, por exemplo, na biologia estão sendo usadas explicações funcionais. E explicações funcionais, se isso é realmente uma boa prática, devem ter o respaldo metafísico ou não? E se devem ter o respaldo metafísico, que tipo de respaldo metafísico? São exemplos, todos os exemplos, assim como um pouquinho de literatura, mas todos os exemplos são muito rasos, porque justamente esse é o tipo de coisa que a gente não discute muito. A tradução metafísica da heurística científica e a tradução normativa das teorias metafísicas. É uma coisa que é muito pouco discutida. Estruturas ontológicas poderiam estar relacionadas, por exemplo, com posturas interdisciplinares e a organização metateórica. Como cientistas de uma certa área enxergam as relações com as áreas afins. É como os químicos concebem as relações com a mecânica quântica. Como eles usam os resultados da mecânica quântica. Isso poderia nos ajudar a sugerir, então, é uma redução, não é uma redução? E se não é uma redução, é uma mera superveniência? E a gente poderia começar a tentar entender essas relações, além do método de usar a modalidade para definir a superveniência, que claramente é indispensável, mas começar a entender, talvez, uma noção de superveniência mais interessante. Porque a noção de superveniência, assim como é definida, é uma noção quase lógica, é meio vazia, não é explanadora. Então, talvez, a prática científica poderia nos ajudar a entender como funciona a superveniência. E as categorias ontológicas poderiam estar relacionadas com o valor que os cientistas atribuem à taxonomia e as fundamentos de modelagem. Por exemplo, certos modelos matemáticos sugerem o quê? Uma ontologia de objetos e propriedades ou uma ontologia de processos. Então, isso é como fazer, digamos, essa transição. Isso são realmente indicações muito superficiais. Mas o que é interessante aqui é que, enquanto nas teorias metafísicas esses três aspectos normalmente estão integrados, uma teoria metafísica normalmente contempla uma certa estrutura da realidade, sei lá, modelo a camada, um certo tipo de relações ontológicas para justificar as diferenças entre camadas, sei lá, superveniência, grounding, não sei, categorias ontológicas. Então, essas relações são relações entre que e que? Categorização ontológica. Tudo isso na teoria metafísica está integrado, enquanto tudo isso na heurística científica, não digo que está desligado, mas poderia ser ou meramente acidental ou poderia ser refletido. Poderia ser que a gente não compreende exatamente como se integra nessas práticas. Então, a transição da heurística para a metafísica é também uma transição de ideias que funcionam, em alguns casos, mas que parecem estar acidentalmente associadas a um modelo integrado, de princípios que estão dentro de uma teoria única. Então, depois fazendo o caminho inverso à normatização, isso é mais controverso, talvez a metafísica possa dizer também a ciência como se deve trabalhar. Essa é a parte mais controversa. É aí que os naturalistas abandonariam a ação. Então, eu acho que isso é a possibilidade de um programa de pesquisa. Eu acho que é um programa de pesquisa mais interessante do que discutir as esferas de Green. Com todo o respeito por Green.
Ok, então, basicamente, é isso. Ok, então, voltando à questão inicial, para encerrar, a utilidade de tudo isso é a ideia de tentar superar os desacordos profundos, os impasses dialéticos, fazendo uma transição do desacordo modal para a normatização, a avaliação de impacto heurístico-metodológico e discutir questões heurísticas metodológicas para compreender conceitos metafísicos. Me parece que isso estava sendo feito com o conceito de emergência que eu estava estudando. Por exemplo, em vez de entender a emergência, como caso dos metafísicos analíticos, como subconjunto próprio de poderes causais, ou como superveniência nomológica mais alguma outra coisa, que são também distinções conceituais interessantes. Mas talvez combinar isso também com uma tradução metodológica. Ou seja, os cientistas como estão entendendo isso? E os cientistas o que fazem perante a propriedades que os filósofos consideram emergentes, fazem o quê? Por exemplo, consideram essas propriedades como certas, como posso dizer, por exemplo, a ideia de que as propriedades emergentes sejam características de um sistema físico que não podem ser deduzidas diretamente, mas só podem ser simuladas, sejam, digamos, barreiras computacionais. E depois combinar as duas coisas pode ser interessante. Então eu acho que digamos assim, esse naturalismo em metafísica, ele não é entendido como a metafísica só pode usar a modalidade dos conceitos científicos, mas como a metafísica deve se relacionar em uma relação de dois sentidos com a heurística científica. E também a extração de uma metafísica da ciência não é uma extração das teorias entendidas como dos objetos sintáticos, não é ontológica como Mitman de Quine. Talvez é mais interessante uma extração de uma metafísica da prática científica, ao invés da sintaxe científica. Então, o problema do realismo científico talvez não é só o problema dos termos teóricos, mas é o problema de determinadas posturas teóricas. Talvez isso possa ser mais interessante para discutir realismo científico. Eu acho que já falei demais, praticamente reescrevi os problemões. Não é metafísica obviamente de maneira extremamente superficial, mas assim, muito intuitiva, e tal é isso. Obrigado, Vincenzo. Temos tempo para perguntas, mas... Vincenzo, é muito interessante aquela citação sua do Plasma, conversando com ele, né? O que será que ele quis dizer com aquilo? Eu estava pensando o seguinte, que a pergunta, você consegue conceber tal coisa ou não? Por exemplo, suponha que a conjectura de Goldblatt seja falsa, você consegue conceber alguém provando a conjectura de Goldblatt, né? Pode ser que você não saiba, a gente não sabe a resposta. Se é concebível isso ou não, mas é concebível, pode eventualmente vir a ser uma descoberta no futuro. Então você pode conceber que você possa conceber, mas de fato você não sabe se você consegue conceber ou não. Tá? E pode eventualmente ser uma descoberta empírica se você pode conceber ou não. Outro exemplo, eu consigo conceber o Vincenzo com outro código genético, né? Ou consigo conceber o Vincenzo como sendo filho de outros pais, né? Provavelmente 200, 300 anos atrás, alguém diria, claro, né, eu consigo conceber o Vincenzo sendo filho de outros pais. Hoje em dia a gente sabe que não, por quê? Porque hoje nós sabemos que o código genético é uma propriedade essencial do Vincenzo. Então é inconcebível que o Vincenzo poderia ser. Será que não é algo por aí que o Felipe quis dizer ao Putnam? Quer dizer que a gente não sabe, de fato, com as nossas questões, o que é o poder de ser concebido. Tá? Porque eventualmente vai ser objeto de sucesso. Então, eu acho que seria uma interpretação muito cara. Tornaria cara, eu acho um pouco estranho. Porém, tem uma questão que o Crick, de fato, usa a inferência da concebibilidade para a possibilidade de vida. Então, ele acredita que, por exemplo, quando ele fala contra. Quando ele fala contra a teoria da identidade, quando ele usa. No finalzinho, e ele parece sujeito, eu não lembro se ele usa exatamente a palavra possível, mas ele diz alguma coisa, podemos pensar em um mundo em que, sei lá, a ordem, não acho que fala assim para ser uma luta, assim, então é contingente
usa a inteligência, ou pelo menos a não designação rígida. Então, eu acho que por isso que eu acho que Kafka diz, eu acho que nós temos escrito errado. Se a gente estava achando que ele queria bloquear essa interesse, eu acho que nós queríamos escrito errado. Agora, o que você disse me parece poderia ser interpretado também, como eu estou dizendo, talvez você acha que está concedendo ou não está concedendo. Porque se você estivesse concedendo, aí você teria a possibilidade de você estar pensando. Não é uma coisa transparente. Então, ok, porém sempre tem ok, então o problema é se fosse assim, então a possibilidade seria garantir apenas a possibilidade de ser. Se nós não podemos decretar quando estamos concebendo algo, ou seja, se não há uma princípio normativo da possibilidade, então o que podemos cumprir são possibilidades extremas. Mas eu acho que é de pouca importância para debates online. Mas eventualmente uma possibilidade epistêmica você pode fazer uma descoberta empírica de que aquela possibilidade epistêmica não existe. Né? Ou eventualmente uma possibilidade empírica de que ela existe. Né? 200 anos atrás havia a possibilidade epistêmica de você não ser filho dos seus pais. Hoje a gente descobriu que isso é impossível. Né? Então, quando eu tento imaginar você não ser filho dos seus pais, na verdade eu não estou concebendo você ser não sendo filho dos seus pais. Mas então não estava concebendo 200 anos atrás também. Ou seja, me parece que, então, se a possibilidade depende dos fatos científicos que nós conhecemos ou não, então, primeiramente, sobreduz toda a modalidade física. E o Rick até sugere isso na nossa passagem de INSS. É uma passagem que ele diz, eu pensei que talvez, quando falamos de possibilidade, falamos apenas de possibilidade homológica. Mas, então, tem algumas passagens que ele a gente poderia interpretar aqui como uma naturalista, como uma metafísica naturalizada. Mas, além disso, eu digo, sim, a possibilidade depende sempre do conhecimento de fatos científicos que você tem. Então, ainda mais é uma ferramenta muito pouco confiável para inferir possibilidades metafísicas. Ou seja, isso vai corrobora a minha perplexidade, eu acho. Eu acho que o que ele está fazendo, está tentando fazer aqui um pouquinho isso, está dizendo, na verdade, você não pode inferir a possibilidade de água não seja H2O, porque, na verdade, você está concebendo apenas um nível de qualidade externa. Você está concebendo que está na situação externa em que você teria a impressão de que a água fosse H2O. E ele traduz tudo isso, e nem que necessite ele usar essas expressões, mas aqui naquele debate ele fala, e is conceivable that could become conceivable. E aí tem uma outra questão, que é a sua observação, que é aquele could become. Não é o conceivable, é conceivable could become conceivable. E aquilo eu realmente desconsiderei, mas poderia ser relevante. Assim, tu pareceu apresentar, eu nunca quero falar, mas sempre volto, carne. Tu apresentou a superação da metafísica pela análise da mística da ciência. Superação da metafísica pela análise da linguagem, pela análise mística da ciência. Não a superação, exatamente, mas enfim, a solução da coisa. Sim, entendi. Já na escola. Sim, claro. A solução, eu estava fazendo a metafísica mais lá para lá e jogar fora. Não, mas a minha pergunta é mais no sentido de qual seria a metodologia dessa pesquisa de sociologia da ciência? Pensou nisso, por exemplo? Não. Como olharia os produtos da ciência, os artigos científicos publicados? Sim, claro que um certo olhar para a literatura científica, e eu confesso que eu tentei fazer isso, limitadamente. E confesso que eu me decepcionei bastante, porque na literatura científica há muito sensacionalismo filosófico. Ontem, acho que com Edson Rita, um artigo de um neurocientista, uma sessão intitulada The Spinozistic Model.
da cognição, que não tem nada a ver com Spinoza. Tem muitas palavras filosóficas usadas para fazer um pouco de sensacionalismo. Então, digamos assim, uma sociologia da ciência não é muito de ajuda. Então, tem uma questão metodológica que realmente é um problema gigantesco. Eu acho que você realmente apontou com uma necessidade. Mas eu acho que talvez as próprias teorias científicas tenham rastro. As teorias científicas entendidas não só como proposições, entendidas como modelos, teorias, tudo que afere a uma teoria científica, tenha rastros de metodologias. Eu acho talvez mais interessante. Então, deveria até um filósofo que faz o trabalho sujo, fazer essa epuração do sensacionalismo filosófico da literatura científica e fazer. Tem hoje em dia uma filosofia da ciência mais próxima da própria prática científica. Mas tem um problema metodológico gigantesco. Não, não é tanto problema, estava pensando mais do que você tinha pensado como solução, mas o problema do ataque. É um pouco decepcionante. Obrigado, Richard. Achei muito interessante essa tua virada traumatista. Eu pulei no slide. Ok, tem um slide que eu pulei e fala não é exatamente pragmatismo. Eu pergunto, não vamos falar com calma mais tarde. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, se você puder comentar mais sobre isso, se aplicaria ao caso das teorias computacionais da emergência. Em particular, porque me parece que é claro que existe uma situação desesperadora onde cientistas usam o termo emergência de uma forma irreconhecível. No debate da física analítica. Mas eu não vejo como essas teorias poderiam ser de ajuda a compreender a noção ontológica de emergência, e não simplesmente epistemológica. Porque a questão da reputabilidade não fica claro para mim o que exatamente está em jogo com a questão da compatibilidade. Outra pergunta é se você não pensa, ou seja, o que você pensa do uso amplíssimo de experimentos mentais na própria ciência? Eu estava pensando no caso de Schrödinger, por exemplo, o uso das partículas Entangled por Einstein, por Gauss e Rosen. A ciência é repleta de experimentos mentais ou a questão da possibilidade da divisão de um contínuo, no nível espacial temporal. Você acha que esses deveriam ser de exemplo de argumentos a partir da possibilidade que seriam mais regimentados, digamos, menos selvagemente livres? Você gostaria que existisse uma instrução da ciência para a metafísica sobre esse tipo de uso, esses experimentos mentais? Ok. Boas questões. Então, vou responder primeiro assim. A questão a gente poderia pensar que os experimentos mentais da ciência sejam uma possibilidade cientificamente informada. Um pouquinho o que remete. Se a gente tiver uma concebibilidade cientificamente informada, a gente acaba, talvez tenha mais, seja mais confiável para inferir a possibilidade metafísica. Só que o que acontece? Eu acho isso muito problemático, por quê? Porque você teria duas teses metafísicas que se seguem sob essa postura que são muito fortes. Primeiro, você teria o colapso da possibilidade metafísica na possibilidade nomológica. E a gente gostaria de ter espaço aberto para discutir isso em metafísica. A gente não seria indesejável que a simples metodologia da nossa metafísica já nos obrigasse a reconhecer isso. Seria interessante manter esse espaço aberto. Então, se a gente aceita a possibilidade cientificamente informada, automaticamente fecha esse espaço.
e automaticamente é obrigado a aceitar depois o fiscalismo redutivista. E você vê um fiscalista de carteirinha. Esse seria o caso, por exemplo, do experimento dos livros de Charles, da possibilidade. Então, é claro que é indesejável usar os experimentos mentais na ciência como modelo. Depois, o papel que os experimentos mentais têm na ciência é o mesmo que eles têm na metafísica. Ou seja, garantir que certas situações são possíveis e, portanto, algumas teorias são verdadeiras ou falsas. Ou são plausíveis ou implausíveis. Eu ia falar um pouquinho sobre isso. Alguns experimentos mentais me parece que têm uma interessante função de fazer esclarecimentos conceituais. Não me parece que funciona. Ou seja, por exemplo, vamos pegar um experimento mental famoso, o quarto de Mary Jackson. Experimento mental famoso. Por que esse experimento é valioso na metafísica? Porque prova que o fiscalismo é falso ou é um golpe muito forte ao fiscalismo. Eu não acho que é isso que tornou esse experimento muito interessante. O que tornou esse experimento muito interessante é que ele nos obrigou a discutir sobre a questão dos knowledge depth e knowledge how. Eu acho que é isso, é ali que se tornou frutífero o debate. Então, às vezes, alguns experimentos mentais, quando tem essa transição temática, eles são interessantes. Quando a gente quer ver as consequências de aceitar determinados conceitos, ou as distinções que a gente é obrigado a fazer por aceitar determinados conceitos. Eu acho que na ciência, às vezes, é isso que quer se mostrar. Ou seja, o experimento do gato de Schrödinger me parece que vai um pouquinho nessa direção. Se a gente aceita essa teoria, então isso afeta também as entidades macroscópicas. Se você estava achando que as entidades macroscópicas não seriam afetadas, elas são afetadas por essa indeterminação quântica. Então, me parece que agora esse experimento não me parece que tem uma função de corroborar ou refutar nenhuma teoria científica. O contrapositivo, o que ele está dizendo é que não é concebível que um gato seja ao mesmo tempo vivo e morto, portanto não é possível, e portanto a teoria é falsa. Ou essa interpretação do plenário. Então seria um argumento. Se falha nessa direção, a falta de. Sim, é claro. Então a conclusão seria que não é muito claro porque seria inconcebível que um gato não pode ser vivo. Porque não é muito claro, porque se o concebível implica o possível, o impossível implica o inconcebível. Eu poderia dizer que não é muito claro se isso seja impossível. Se eu perguntasse a você por que você acha que isso é impossível, você me diria porque é inconcebível. E aí a gente entraria no impasse dialético, no desacordo profundo. Porque conceitos de vivo e morto são bastante, posso dizer, fase nesse contexto. Não é o tipo de ou seja, a ideia é isso, é uma ideia sobre debates, na verdade, no fundo. Desacordos profundos me parece que são interessantes quando há uma transposição do tema do debate. Não há nem circularidade, nem um impasse apelando, eu consigo. O tipo da teoria para a modalidade não me parece a transição que ajuda a superar o impasse. Com isso eu não quero dizer que não tem nenhum valor epistêmico. Eu quero dizer que a metafísica, que é um âmbito que particularmente sofre de impasses dialéticos, muito mais que a física, talvez na metafísica a gente deve tomar um pouquinho de cuidado. Porém é muito interessante a questão do papel. Eu não tinha pensado nisso. Muito interessante. E a segunda questão, como o debate sobre a emergência poderia ter sido interessante. Então, rapidamente, há muitos usos da palavra emergência que são totalmente diferentes e tem, em muitos casos, um valor extremo, eu concordo. Porém, você tenta pegar os casos em que esse termo é usado de uma maneira, digamos, para propriedades que os filósofos considerariam emergência. Então, com extensionalidade. Intencionalmente há uma grande diferença, mas há com extensionalidade.
E aí depois você diz, por exemplo, uma abordagem, dizer, propriedades emergentes são estados de um sistema cuja dinâmica para alcançar esse estado é computacionalmente incompressível. Então você dá uma definição em termos computacionais do que é emergência. Agora, isso é interessante, não é interessante? Me parece interessante, por quê? Porque depois você pode colocar essa definição no contexto do debate metafísico. Ok? Eu tenho o artigo que eu acabei de submeter sobre isso. O que acontece, é possível que se engendre alguns paradoxos em pensar a emergência dessa forma, mas esses argumentos são baseados justamente na conversão, lado da metodologia ou da modelação científica, chamar a emergência o que é computacionalmente incompreensível, e depois colocar tudo isso no contexto do debate sobre a emergência do modelo ontológico à camada. Como... O João Carlos saiu com um artigo sobre isso, sobre a comparação entre as várias funções, incluindo a incompreensibilidade. Eu não conheço esse artigo, depois você então eu acho isso bastante frutífero. E é aquele caminho de dois sentidos. Às vezes o que você tem que fazer é traduzir noções da metafísica para a prática, os modelos científicos, e da prática dos modelos científicos para voltar para a metafísica. Porque tem aquela questão, que enquanto na metafísica essas noções são integradas, relações de dependência, estrutura da realidade, na ciência as práticas de modelação às vezes não são integradas com as visões metateóricas, a relação entre química e física. Então parece que é informativo pelo menos. Não sei se é informativamente verdadeiro ou falso, mas parece que pelo menos é informativo fazer isso. Interessante, obrigado. Eu queria só ouvir falar como que a possibilidade lógica se encaixa no que você está propondo. Se eu consigo conceber coisas lógicas possíveis, o quadrado redondo, etc e tal. Como que esse esquema se adaptaria para a questão da lógica. Enfim, coisas dialéticas são imagináveis ou não. E também como se a lógica formal é utilizada como metodologia heurística mesmo para mostrar que certas coisas são metafisicamente possíveis. Se eu consigo olhar uma lógica para certo fenômeno de certa coisa, aquilo se torna concebível de um jeito mais forte, só tentar imaginar essa faculdade individual que eu teria, como que, enfim, a lógica poderia ser uma ferramenta desse esquema. Não, pode repetir essa dúvida. Como aplicar a lógica, a disciplina lógica que consegue aplicar sistemas formais capazes de captar certas coisas, como uma ferramenta heurística para mostrar que certas coisas são mais do que concebíveis. Aceitar que esse objeto abstrato da lógica seria um teste um pouco mais forte que imaginei aqui sozinha um objeto do jeito que você falou. Enfim, só ver como que a lógica se encaixa nisso. Ok, interessante. Então, sobre a questão de conceber o impossível, há quem alega que o impossível é concebível. E, portanto, por isso que a possibilidade não é um bom guia para a possibilidade. Eu não compartilho muito dessa visão, mas há toda essa literatura sobre mundos impossíveis para desbloquear algumas consequências desejadas da onisciência lógica, que depois foi aplicada também aos casos de possibilidade. O Berto tem escrito alguma coisa sobre isso. Então, eu acho que em algumas circunstâncias o impossível é concebível. Eu tenho uma fortíssima intuição que o conjunto do universo é concebível. Porque o conjunto de raças é concebível. E eu acho que essa concebibilidade é um driver para a pesquisa para a consciência. Não, mas a gente quer esses conjuntos. É porque a gente os concebe que eles têm um papel. Agora não sei se realmente a gente os consegue, quanto pode confiar nessa concebibilidade, mas aí significa abrir o espaço de possibilidades a novas possibilidades. E aí vem a questão da relação da possibilidade lógica com os outros tipos de possibilidade. Então, eu sempre acreditei que eu vou falar de necessidade porque eu achei mais simples do que de possibilidade. Eu acreditei que necessidade lógica, as verdades logicamente necessárias são verdadeiras porque são verdadeiras independentemente do mundo. As verdades metafísicas são metafisicamente necessárias, são verdadeiras porque elas têm a ver com algo que é em comum a todos os mundos.
achava que era essa a questão, que é uma grande separação entre lógica e metafísica. A lógica as tautologias são verdadeiras e irrelevantes para uma tautologia como seja o mundo. E os princípios metafísicos são verdadeiros porque eles exatamente falam da estrutura que é comum a todos os mundos para que eles sejam mundos. Só que isso obviamente tem vários problemas, e o problema fundamental é que talvez, não sei, talvez a gente poderia vislumbrar a metafísica de outra lógica. Talvez na verdade não. Desculpa, eu ia fazer uma pergunta, porque justamente eu tenho a impressão que a teoria de modelos ela é o teste de possibilidade para matemática e lógica. Estou pensando em posições, por exemplo, você tem uma teoria, usualmente você quer uma teoria logicamente entendível, assim, coleções de sentenças fechadas com uma relação de consequência apropriada. Aí, qual que é o completude? Você assumir a consistência suficiente de modelo de uma teoria. Investigar as possibilidades nesse campo seria investigar os modelos, os tipos de modelos que nossas lógicas e a teoria específica com uma determinada lógica que não permite. Aí investigar esses modelos nos daria certas pistas sobre vamos dizer, a concebibilidade, seja da lógica de fundo, seja do assunto em questão, da teoria, da realização dos modelos em específico. Eu tinha essa impressão, essa inclinação para ver em relação às então, eu acho que a lógica como ferramenta não tem nada a ver com a concebibilidade. O exemplo que eu fiz dos conjuntos de Cantor, para mim significou das esferas de Malancas, para mim significa exatamente isso. Ou seja, você não precisa conceber certas coisas. Uma vez que você tem ferramentas rigorosas, regimentadas. Então eu acho que a lógica é exatamente o que a gente usa para dispensar a possibilidade. E depois tem uma outra questão, que se você, digamos assim, aceita que uma contaminação, possibilidade da lógica e possibilidade da metafísica, aí você está dizendo que fazer lógica, você está fazer metafísica. Você está falando demais com o Daniel Duran. Não, a sua galera eu sei que gosta disso, mas... Eu não sei se você aceitaria isso. Pessoal, deu aí. Eu vou fazer uma